nosso assunto é importante, nós vamos então dar uma recapitulada do que nós estamos falando até agora. Deixa eu só compartilhar a tela. Só compartilhar a tela com os irmãos para que nós possamos então ver o material, estar de olho no material e compartilhar a tela aqui com os irmãos. Bem, o nosso assunto de hoje ainda é exegese, né? Esse é o nosso assunto, é a nossa segunda aula. E nós vimos na aula passada, então, que a palavra exegese, a palavra exegese, ela transmite a ideia de expor o ensinamento, a palavra exegese transmite a ideia de descrever, de relatar de forma detalhada. Essa palavra ela vem do grego, né? Ela vem da palavra grega, e essa palavra, então, possui o sentido de conduzir para fora ou de ir adiante. Então, nós falamos na aula passada que a exegese bíblica é o processo de expor a mensagem do texto bíblico, de conduzir para fora a informação que está expressa na revelação divina dentro das Escrituras. Então, e essa exposição ela tem que ser feita de forma clara e detalhada. Então, essa é a função da exegese, é conduzir para fora a informação que está contida ali na mensagem do texto bíblico. Ou seja, e essa informação, essa revelação, ela precisa ser de forma clara e detalhada. Vimos também na aula passada algumas definições, né? Algumas definições de exegese. Vimos que a exegese é um conjunto de procedimentos pelos quais se chega à compreensão de um texto. É uma gama de regras que vai nos levar a entender essa mensagem que está expressa na revelação divina. É um conjunto, né? Vamos ver melhor isso na hermenêutica, essa questão dos conjuntos de procedimentos. Mas a exegese é esse conjunto de procedimentos que vai nos levar a compreender o texto de uma forma clara e detalhada. Vimos também que a exegese é um processo, é o processo de interpretar a mensagem do texto. Como a palavra exegese, ela transmite a ideia de expor o ensino, de descrever ou de relatar de forma detalhada, então a exegese é o processo de interpretar, de expor essa mensagem que está ali contida no texto bíblico. É conduzir para fora. Quando falamos conduzir para fora, é exatamente isso. É nós olharmos o texto e irmos além do que está escrito, né? E entendermos qual mensagem está, qual princípio que está inserido naquele texto. Vimos também que a exegese é o estudo cuidadoso e sistemático das Escrituras. Quando falamos sistemático, estamos falando de um estudo organizado, né? A palavra sistematização, ela traz a ideia de organização. Então, é um estudo organizado, de forma cuidadosa, porque a finalidade desse estudo cuidadoso e organizado é descobrir o real sentido daquele texto. Então, por isso que a exegese ela não pode ser feita de forma abaloada, de forma abrupta, ela não pode. A interpretação de um texto não pode ser feito de uma forma despretensiosa. Por quê? Porque é um estudo cuidadoso e sistemático. Porque a finalidade do exegeta é descobrir o significado original que foi pretendido. E aí falamos na aula passada que a exegese é a tentativa de escutar a palavra que eu estou estudando, aquele texto que eu estou estudando, conforme os destinatários originais ouviram aquela mensagem. Então, é nos transpor para o meio daquele momento. Tá? Em resumo, então, podemos afirmar que a exegese é a análise de um texto dentro do seu contexto. E aí falamos sobre o contexto histórico e o contexto literário, né?
e dizemos e falamos que o contexto histórico dos livros da Bíblia, a Bíblia é um livro de inspiração de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia é um livro que conta a história de um povo. Então, os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada livro vai ter o seu fundo histórico particular. E é importante que nós descubramos o contexto histórico que aquele livro está vivendo. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta sobre Abacuque, né? Uma irmã queria saber o porquê Abacuque estava escrevendo aquelas palavras em seu livro, principalmente ali no capítulo 3, né, quando ele pede no versículo 2, aviva a tua obra. E eu expliquei então para a irmã que o contexto histórico de Abacuque é que Israel está desviado de Deus. Israel está longe do seu Criador. Israel está vivendo uma vida dissoluta, a nação israelita. Então, Abacuque está pedindo para que o Senhor avive, ou seja, traga novamente vida à sua obra no meio dos anos. Por quê? Porque é um contexto histórico, tá? Então, o contexto histórico é importantíssimo para a interpretação de um texto. E esses contextos históricos, ele tem a ver com a época em que o livro foi escrito, ele tem a ver com a cultura em que o autor que está escrevendo o livro está inserido, e ele tem a ver com os seus leitores. Ou seja, os fatores geográficos e políticos, com certeza, são relevantes no âmbito do autor. Então, você precisa entender qual foi a ocasião em que o livro foi escrito, qual foi a ocasião que Paulo está escrevendo as suas cartas. Os Salmos, então, ele é peculiar nessa história, porque nós temos 150 salmos na Bíblia. E cada um foi escrito em um contexto histórico diferente. Então, a interpretação desse texto, desse contexto histórico, é importante para a interpretação. E o contexto literário significa que as palavras elas só vão ter sentido dentro do seu dentro das suas frases, do conjunto das suas frases, tá? Ou seja, aquilo que chamamos de parágrafos ou perícopes, né? O parágrafo é um texto que tem um sentido completo. Isso é um parágrafo, né? É um texto onde a mensagem está completa, tem começo, meio e fim. Então, é importante nós entendermos isso, esse contexto literário. Quando nós lemos um texto, aquele texto ele está dentro de um contexto, ele faz parte de um pensamento. Ainda que ele esteja isolado, ainda que eu esteja apenas lendo aquele texto. Exemplo, nós temos lá na Bíblia, em João capítulo 11, Jesus chorou, Jesus chorando. Né? Por que ele está chorando ali? Qual é o contexto, qual é o fator que estava levando Jesus a chorar? Ele está chorando de alegria, de tristeza, de contentamento? Quando nós lemos, então, o capítulo 11 de João, entendemos que o choro de Jesus é de tristeza, porque ele soube da morte do seu amigo Lázaro. Então, o contexto é importante. Então, mesmo que você leia apenas uma palavra, há um contexto, há um pensamento construído ali. Então, é importante nós vimos isso na aula passada. Também vimos sobre a questão dos ramos da exegese, né? Não existe apenas exegese bíblica. Toda ciência ela tem a sua exegese, porque ela vai ter leis, ela vai ter literaturas que deverão ser interpretadas. Então, você tem a exegese jurídica, que vai interpretar leis, você tem a exegese literária, que vai interpretar a obra literária profana, secular, você tem a exegese sociológica, que vai interpretar o fenômeno social, e você tem a exegese bíblica, que é o nosso caso, quando nós usamos a interpretação das Escrituras, porque nós nos debruçamos para entender as Escrituras. E vimos também que a tarefa do exegeta é lançar mão de todos os recursos que a exegese nos proporciona para investigar de forma científica e de forma minuciosa, detalhada, o texto das Escrituras Sagradas, para tirar dali, então, a genuína verdade, o genuíno leite espiritual, conduzir para fora
ir adiante com a mensagem que está ali dentro daquele texto. E essa exposição tem que ser feita de forma clara e objetiva. Na aula passada também vimos que o processo de literatura, de leitura e interpretação, é cíclica. Por quê? Porque você tem o leitor, você tem um texto, você tem pressupostos e preconceitos. Ou seja, pressupostos são ideias de que eu defendo como sendo verdade, e preconceitos são conceitos previamente já decididos. E a exegese nem sempre vai concordar com as nossas pressuposições e com os nossos preconceitos. Geralmente, a tarefa da exegese é desconstruir essas pressuposições e esses preconceitos. Ou seja, a tarefa da exegese, quando ela é feita de forma sistemática, organizada e de forma científica, ela vai nos tirar da posição que temos e vai tirar o preconceito que temos acerca de algumas coisas que estamos lendo. Tá? Vimos, então, aqui a questão do processo de leitura, né, o intérprete, os preconceitos, as pressuposições, o texto, a interpretação no seu contexto. Vimos isso na aula passada, vimos também o caráter distintivo da exegese, né? Então, a exegese ela observa a explicação do texto com o objetivo de esclarecer os textos e as passagens obscuras que estão ali nos escritos antigos. Vimos a diferença entre sermão, exegese e homilética, né? Vimos, então, que o sermão é a elocução, a pregação é a mensagem, a exegese é a base, é o alicerce dessa pregação. E vimos, então, que a exegese ela é absolutamente necessária quando se trata de textos obscuros ou textos de difícil entendimento. Então, ela é precisa. Então, quando o texto é difícil de entender, é necessário que nós tenhamos a exegese de forma criteriosa para nós entendermos o que o texto está falando, tá bom? Estou apenas recapitulando a nossa aula de semana passada. Vimos 3 problemas ou 3 maneiras de torcer a palavra de Deus, e quando isso acontece, nós corremos o risco de cometermos heresia. Então, quando se omite parte da Bíblia e ignora que a Bíblia é a palavra de Deus, com certeza a mensagem que sair dali vai ser uma heresia. Quando eu acrescento ideias pessoais às verdades que estão no texto, eu altero o conteúdo da mensagem, com certeza o que vai sair dali é uma heresia. Ou quando eu forço um texto a dizer algo que ele não diz, ou não diz no seu contexto e também não condiz com o pensamento do autor, eu também vou cometer heresia. Então, eu não posso omitir parte da Bíblia, eu não posso ignorar que a Bíblia toda é a palavra de Deus, eu não posso acrescentar ideias pessoais à Bíblia, nem tampouco eu posso fazer com que o texto diga o que ele nunca diz. Porque quando eu cometo essas coisas, eu não estou fazendo uma boa exegese. Tá? Eu não estou sendo fiel à exegese, eu estou atropelando o texto, eu estou atropelando a exegese, eu estou fugindo da exegese. Vimos na aula passada também, agora vamos começar a entrar no assunto de hoje, que existem abismos. A Bíblia, um dos maiores motivos que a Bíblia se torna um livro difícil de se entender, é porque a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia não foi escrita ontem, ela não foi escrita 10 anos atrás. A Bíblia foi escrita há muito tempo. Para que os irmãos tenham uma ideia, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés enquanto caminhava pelo deserto, cerca de 1.400 anos antes de Cristo. Ou seja, estamos longe desses livros, cerca de 3.000 anos e 400. E já o último livro da Bíblia, né? E lembrando que esses primeiros livros, o Antigo Testamento, foi escrito com a mentalidade oriental. Já o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, foi escrito ali entre 90 e 98 depois de Cristo, com mentalidade greco-romana. Então,
a dificuldade, uma das dificuldades e uma das necessidades de ter exegese porque existem abismos, e um desses abismos é o tempo em que a Bíblia foi escrita. Um outro abismo, e talvez o mais importante, é que a Bíblia, além de ser um livro antigo, escrito para uma outra cultura, para um outro povo, a Bíblia também foi escrita em línguas que ou são inexistentes, como é o caso do aramaico, da Palestina, língua esta que os judeus aprenderam na ocasião lá do cativeiro babilônico, essa língua não existe mais, ou línguas que foram totalmente modificadas, como é o caso do hebraico. O hebraico do Antigo Testamento é o que conhecemos como paleo-hebraico, hebraico antigo, ele não existe mais. Professor, mas existe o hebraico? Sim, existe o idioma hebraico. Se você for para Israel, Israel fala o hebraico, mas não o paleo-hebraico. O hebraico que Israel fala hoje é o hebraico moderno. Então, ele é totalmente diferente do hebraico falado no tempo do Antigo Testamento. E quando chegamos no Novo, você tem também o grego, que é o grego koiné, que também sofreu mutações. Se você for na Grécia, a Grécia fala grego, mas o grego moderno, não é nem o grego clássico, é o grego moderno, não é nem o grego koiné, que é o caso do grego do Novo Testamento. Então, essas dificuldades de tempo, de linguística, são chamados na exegese de abismos entre nós e o texto. E a exegese, então, é a ponte que será construída para nos levar até o texto, tá bom? E aí nós vimos dois abismos. Vimos o abismo temporal, que é a questão do tempo, né? Existe um abismo, a Bíblia é um livro antigo, tudo que está na Bíblia, os fatos relatados na Bíblia, ocorreram em uma época distante, num tempo muito remoto, muito longe, né? Então, com certeza, a cultura mudou, o costume mudou, a fala mudou. Então, é necessário que. Então, nós não podemos interpretar a Bíblia, entenda o que eu vou falar. Não podemos interpretar a Bíblia com a mentalidade de hoje. Primeiro, nós temos que conhecer a mentalidade do tempo. Primeiro, temos que ir até o tempo em que a Bíblia foi escrita, e a exegese, mediante o seu processo que ela vai nos trazer, ela nos leva ao tempo em que a Bíblia foi escrita, compreender o tempo em que ela foi escrita, para depois, então, contextualizá-la. Um outro abismo é o abismo geográfico, né? Ou seja, existem situações geográficas que influenciaram os autores, os escritores da Bíblia. Os conflitos religiosos do Antigo Testamento estão entrelaçados com as condições da geografia da Palestina. Muitos locais onde ocorreram os fatos bíblicos são estranhos para a maioria de nós, né? Exemplo, por que não podia passar por Samaria, como diz lá João 4,4, descer de Jerusalém para Jericó, que é uma cerca, que é de Jerusalém para Jericó, mais ou menos 27 quilômetros, só que é uma descida muito íngreme, de 127 metros, né? E assim, então são situações geográficas que nós não entendemos, até porque ela não foi escrita para nós, né? A Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia não foi escrita para nós. Ela chegou até nós por obra e graça do Espírito Santo, porque já era a intenção de Deus que ela fosse, ela traspassasse as gerações. Mas enquanto ela está sendo escrita para o povo do seu tempo. Então, por isso que não há a necessidade dos seus escritores de explicar esses pontos geográficos, porque quem está recebendo a Bíblia, ou quem está recebendo aquele escrito, entende o que está sendo falado. Tá? Então, são abismos que temos que passar. Outros abismos que nós vemos é o abismo cultural. A Bíblia é um livro histórico, escrito para uma civilização, e como qualquer civilização, existe cultura. Né? O que são cultura? Informações que recebemos de família,
de pessoas que vão construindo os nossos hábitos e os nossos costumes. Isso é cultura, né? Então, algumas expressões, alguns comportamentos que a Bíblia narra são tipicamente judaicos. E como os autores que estão escrevendo esses textos, eles estão escrevendo para judeus, então eles não explicam. Claro que, vez ou outra, você vai ter ali uma explicação, que é o caso de Marcos, né? Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele escreve ali para os romanos, então, quando ele vai citar alguma frase, alguma expressão tipicamente judaica, o que Marcos faz? Marcos, ele explica, porque ele está escrevendo para um povo que não tem costume com aquele costume. Mas Marcos é uma exceção disso. O restante da Bíblia não tem essa preocupação, porque quem vai receber aquele escrito entende o que está falando. Então, nós precisamos, então, derrubar o abismo cultural, entender a cultura. Aí você pode perguntar assim, mas, professor, tudo isso nos parece muito difícil hoje, né? Parece que é algo surreal, mas, na verdade, irmãos, não é, porque nós temos literaturas, nós temos materiais que podem nos auxiliar, né? A exegese, nós temos exegetas maravilhosos, que já escreveram trabalhos maravilhosos, que nos fornecem ferramentas maravilhosas, que nos auxiliam a transpor o abismo temporal, abismo geográfico, abismo cultural e o abismo linguístico, né? Como nós já falamos, a Bíblia originalmente foi escrita na língua hebraica, aramaica e grega. Na verdade, o aramaico são pequenas porções ali no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, 99% escrito em hebraico, paleo-hebraico, algumas porções ali em Esté, em aramaico, e todo o Novo Testamento em grego. E aí, essas línguas, como elas foram ou totalmente inexistentes, como é o caso do aramaico, ou modificadas, como é o caso do hebraico e do grego, nós precisamos, então, compreender a palavra no idioma em que ela foi escrita. Temos que compreender a palavra na cultura em que ela nasceu, para que nós possamos, então, entender o sentido dela, o que realmente está falando, né? Então, fique tranquilo, você não tem que entrar num curso de hebraico, num curso de grego, a menos que queira, mas você tem materiais que podem te auxiliar a fazer uma boa interpretação de grego e hebraico. Tem aplicativos, né? Tem aplicativos que você pode baixar gratuitamente no seu celular, que vai te ajudar na interpretação no que tange ao hebraico e ao grego da Bíblia, tá bom? Mas é um abismo linguístico que nós temos que compreender. Imagine os irmãos que no Brasil, que é um país de uma língua só, o Brasil inteiro fala o idioma português, mas os sociólogos dizem que o Brasil é poliglota de uma língua só, justamente por causa dessa questão de cultura, de regionalismo, né? Então, você tem algumas expressões em determinadas regiões do Brasil que quem não é de lá não entende o que está sendo falado. Agora, imagina um livro que foi escrito numa outra cultura, para um outro povo, num outro tempo. Então, é necessário que você entenda essa cultura, esse abismo linguístico, tá? Você também tem um abismo textual, ou o abismo literário. Falamos agora há pouco que você precisa entender aquele texto dentro do seu contexto, do seu parágrafo ou da sua perícope. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando eu não entendo o que está em volta daquele texto, eu tenho uma predisposição a criar uma heresia. Então, o texto ele só vai ter sentido dentro do seu contexto literário. Qual é o pensamento que está ali, do que está sendo falado, o que está sendo dito aqui. Então, eu preciso compreender o que está sendo escrito ali, falado ali, tá? Então, isso é importante, muito importante você entender que o abismo textual literário fala-nos sobre a questão de você entender que existe um pensamento construído
e eu preciso entender aonde começa e termina aquele pensamento para que eu possa, então, transliterá-lo, contextualizá-lo para os dias de hoje. Tá bom? Seguindo a nossa aula, queridos, daqui a pouquinho a gente para perguntas e respostas e você anota aí que talvez esteja te trazendo dúvida. Ainda dentro dos abismos, você tem um abismo causado pelas versões e traduções bíblicas. Na tradução, nós temos o ato de transpor uma composição literária de uma língua para outra. Isso é tradução, tá? Quando você vai num idioma e você transpõe aquele idioma para o seu idioma. Você está fazendo uma tradução. Durante esse processo de tradução, o sentido original do texto ele corre o risco de ser alterado ou até mesmo perdido. Isso se dá por causa da necessidade de se fazer ajustes literários. Porque, às vezes, uma palavra no idioma original em que ela aparece, ela não tem muito sentido no idioma que está sendo traduzido. Então, no afã de trazer um sentido mais adequado aqui para a língua que ela está sendo traduzida, no nosso caso, o português, se faz ajustes. E, às vezes, nesses ajustes, se perde o sentido do texto. Se perde o sentido do texto. Por isso, se faz necessária a revisão do texto, isto é, o ato ou efeito de rever, através de um novo exame, o texto que foi traduzido, com o objetivo de corrigir alguns possíveis erros de traduções ou introduzir emendas ou até substituições. Tudo isso visando manter, queridos, a integralidade e a contextualização ao mesmo tempo. Tá? Então, você tem esse problema. Aqui eu dou exemplo de inferno e lago de fogo, porque não existe a palavra inferno na Bíblia. Você tem 4 palavras na Bíblia que são referidas ao lugar de tormento. Você tem Geena, você tem Hades, você tem Tártaro, são 3, na verdade, são 3 palavras. Você tem Geena, né, que é no hebraico, você tem Hades no grego, e você tem Tártaro. Né? Essas 3 palavras se referem ao lugar dos mortos. A palavra inferno, ela entrou no texto sagrado depois de Jerônimo, quando Jerônimo translitera ou traduz a Bíblia do grego para o latim. Então, ele coloca a palavra inferno. Então, às vezes, a palavra inferno aparece no lugar de Geena, que é lago de fogo. Às vezes, a palavra inferno aparece em Tártaro, que é o lugar onde estão os espíritos, os anjos caídos. E, às vezes, a palavra inferno aparece no lugar de Hades, onde é o lugar de tormento. Então, essas divergências ao traduzir, às vezes traz confusão. Por isso que é importante que você tenha um lexo grego e um lexo hebraico, onde você vai poder, então, conferir aquela palavra, se realmente ela é o que é no português, se ela se refere exatamente no grego ou no hebraico. Tá? Um outro abismo é a situação humana. Ainda mais importante que as questões do tempo, lugar e idioma, são as questões que dizem respeito à vida diária do povo, que encontramos na Bíblia. Seus amores, seus ódios, suas esperanças e temores em suas relações sociais. E assim por diante. Ler a Bíblia, sem dar atenção a esses ambientes de vida, é ler um vácuo e imaginar coisas que nunca foram projetadas na mente dos escritores bíblicos. Exemplo, existem salmos na Bíblia, né? Os chamados salmos precatórios, né? Os chamados salmos precatórios, que são os salmos de vingança, né? O que são os salmos precatórios? Né? Os salmos precatórios. Abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, né? Os salmos precatórios são aqueles salmos que transmitem o sentimento de vingança, né? O sentimento de ódio. Então, os salmos precatórios, aqueles salmos em que o autor pede a Deus que castigue os seus inimigos,
Exemplo, o Salmo 69, o Salmo 109, o Salmo 137, são salmos imprecatórios, onde ou o autor está preso, ou o autor está sendo torturado, então ele está imbuído ali o sentimento de ódio, né? Então ele pede para que Deus mate o seu inimigo. Então, você ignorar essa situação humana, qual era a situação emocional em que o autor desse texto estava vivendo. O Salmo 73, onde Asaf está numa depressão profundíssima. Né? Então, isso é importante você entender também a situação humana para que isso não atrapalhe a sua interpretação. Exemplo, você tem 3 livros na Bíblia escritos por Salomão: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cada livro desse foi escrito com Salomão vivendo uma situação emocional diferente. O livro de Cantares, Salomão escreve na sua juventude e a sua emoção, ele está apaixonado. Por isso que ele vai escrever um livro com um teor erótico terrível, que é o livro de Cantares de Salomão, porque Salomão está apaixonado. Já o livro de Provérbios, Salomão está ali na sua meia-idade, né? E ele quer filosofar pela vida, ele quer filosofar sobre a vida, e ele começa, então, a trazer conselhos sobre coisas que ele viveu. Já o livro de Eclesiastes, Salomão escreve no final da sua vida, onde ele já passou pelo amor da juventude, onde ele já passou pela reflexão da vida, e agora ele vai concluir tudo aquilo que ele viu e viveu. Então ele escreve o livro de Eclesiastes, onde ele fala que se tudo que se ouviu e viu, o resultado é temer o Senhor e guardar os mandamentos, porque tudo que o homem faz, a maioria das coisas que ele faz por vaidade. Então, você compreender o contexto emocional da situação de cada autor é importante, tá? Para que você possa, então, trazer uma boa interpretação. Tudo isso, irmãos, tudo que nós estamos falando aqui, faz parte do seu estudo. É claro que no púlpito, quando você for pregar, você não precisa passar as informações, mas é para te dar segurança na mensagem. Lembra que nós falamos? Que a exegese é expor a mensagem de forma clara e objetiva? Então você tem esse processo, você tem esse estudo cuidadoso e sistemático, para que quando você levar a sua mensagem, você tenha certeza do que você está falando. Vamos caminhar mais um pouco aqui? Vamos falar, então, os abismos. O abismo causado pelas versões e traduções bíblicas. Existem 2 coisas que estão por trás das traduções. Basicamente, temos 2 textos gregos. Vou usar o grego, mas serve também para o hebraico, tá? Nós temos o texto crítico, que é baseado em 3 ou 4 textos mais antigos, datado ali do século II, III e IV. E você tem o texto majoritário, que é baseado na grande maioria dos documentos antigos, que datam aí do século 8, 9, 10. Então, você tem o texto crítico, que são os textos mais antigos, século II, III e IV, e você tem os textos majoritários, que são mais novos, no 8, 9 e 10. A pergunta é, o que está mais próximo do original? Os mais antigos ou os mais novos? É claro que os mais antigos, século II, III e IV, está mais próximo do original. E aqui vai uma dica. Algumas pessoas me perguntam assim, professor, pastor, nós temos tantas religiões, nós temos tanta igreja, nós temos tantas vertentes teológicas, como saber qual está certa? A pergunta é, olha para a história. Olha para a história. Né? A história é um fator primordial para você bater o martelo. Veja como os homens do passado interpretavam essa passagem, interpretavam essa visão. Quanto mais próximo dos originais, ou seja, quanto mais próximo dos apóstolos, porque você tem, se os apóstolos nunca falaram sobre esse assunto, se os discípulos dos apóstolos nunca falaram sobre esse assunto, e se os discípulos dos apóstolos nunca falaram sobre esse assunto,
Por que agora o que está mais antigo, mais novo, está certo? Então, provavelmente, o mais próximo do original, século II, III e IV. Tá? Não estou dizendo com isso que os textos majoritários, 8, 9 e 10, sejam ruins. Não é isso que eu estou dizendo. Mas mais próximo do original, com certeza, nós fechamos a Bíblia ali no século I. Tá? Século I fecha a Bíblia. Então, tudo que for produzido no século II, século III e século IV está bem próximo do século I. Então, com certeza, as informações ali elas são mais precisas do que século VIII, IX e X. Tá? Então, essa é a resposta. Olha para a história. Então, o que foi discutido no século II, III e IV provavelmente tem mais coerência do que foi discutido no século VIII, IX e X, porque está mais longe. Tá? Os mais antigos, ou seja, ou a maioria dos manuscritos, quase todas as traduções da Sociedade Bíblica do Brasil são baseados nos textos críticos, ou seja, nos textos mais antigos. Então, quase que todas as Bíblias que a Sociedade Bíblica do Brasil produz, ela usa os textos críticos, ou seja, os textos mais antigos. Então, você tem a Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, Bíblia na Linguagem de Hoje, elas são usadas, elas são tiradas dos textos críticos, textos mais antigos, que possivelmente esteja mais correto. No texto majoritário, nós temos a Almeida Corrigida, ou seja, os textos mais novos, a Almeida Fiel e a Sociedade Trinitariana, que não é muito usada aqui no Brasil, tá? É mais usada ali em Portugal, tá? Mas a Almeida Corrigida e a Almeida Fiel, elas são tiradas dos textos majoritários, que é dos séculos 8, 9 e 10. Então, elas são mais novas. Mas, professor, eu tenho aqui uma Bíblia Almeida Corrigida, então vou jogar ela fora, porque já que o texto crítico é o mais provável que seja mais próximo do original, então não me serve. Serve, sim. Continue com a sua Bíblia Almeida Corrigida, continue com a sua Bíblia Almeida Fiel, porque ela é Bíblia e ela com certeza vai lhe auxiliar, tá bom? Então, caminhando ainda dentro dessa situação, olha aqui, ó. No final, a diferença entre elas, entre o texto bíblico, que é tirado do texto crítico mais antigo, ou o texto bíblico, que é tirado do majoritário mais novo, é mínima, a diferença é mínima. Tá? Elas vão divergir em questões que não afetam a teologia bíblica, ou seja, as grandes diferenças entre o texto crítico, os textos mais antigos, século II, III e IV, e os textos majoritários, os textos mais novos, 8, 9 e 10, as diferenças são o final de Marcos 16, porque nos textos críticos não tem o finalzinho, vai até o versículo 8 só, nos textos mais antigos. Já nos textos majoritários você tem até o versículo, até o finalzinho, tá? O trecho da mulher adúltera, lá de João 8, nos textos críticos esse texto não existe, no majoritário tem, e o que nós chamamos de como nuaneus, que é João capítulo 5, versículo 7, que diz que 3 são os que dão testemunho nos céus, que é uma prova da Trindade. Mas nenhum desses textos, se tirados, vai afetar a nossa teologia bíblica, porque existem dentro da Bíblia outras maneiras de provar a Trindade. O texto da mulher adúltera, se não prova nada que não tenha em outro lugar, tá? E o final de Marcos, que manda pregar o evangelho, que vai ter sinal e prodígio, você encontra isso no livro de Atos. Então, nenhuma dessas diferenças afeta a teologia bíblica como um todo. O Wilson Paroski vai dizer, se nós juntarmos todas as possíveis diferenças entre o texto majoritário e o texto crítico, entre o texto mais antigo e o texto mais novo, se juntarmos tudo isso, não vai dar 1% de diferença. Então, não afeta a teologia bíblica sem nenhum problema. Por isso que eu disse para você, continue aí com a sua Bíblia, mesmo que ela tenha sido tirada dos textos mais novos, tá? Caminhando aqui, outra pergunta que me faz é o seguinte, o que está mais próximo do original? Bem, existem 2 sistemas de traduções, tá? 2 sistemas de traduções. Você tem a equivalência formal. A equivalência formal é um sistema que você transmite palavra por palavra. Então, você vai lá no original, vai lá no hebraico ou no grego,
você vê qual seria a equivalência daquela palavra no português, dando sentido de acordo com o relacionamento da palavra com palavra. Então, a equivalência formal, ela vai no hebraico, ela vai no original e tem a palavra lá. Eu coloquei aqui o exemplo de entranháveis afetos, né? Quando Paulo fala amai-vos uns aos outros com entranháveis afetos. A palavra entranháveis aqui é esplagna, do grego, que significa tripla. Ou seja, numa Bíblia que usa equivalência formal, ela vai pegar a palavra tripla, ou esplagna, e vai transferir para o português, mesmo se não fizer sentido no português. Porque no português não faz sentido mandar amar com amor de tripa, né? Não faz sentido, mas a equivalência formal, ela não se preocupa se aquela palavra faz sentido ou não na língua em que vai ser traduzida. Já você tem um novo sistema, você tem um outro sistema, que é a equivalência dinâmica. Nesse método de tradução, primeiro o autor faz o seguinte, ou melhor, o exegeta faz o seguinte: ao invés dele transferir palavra por palavra, primeiro ele interpreta a palavra original. Tá? Interpretei a palavra original aqui, espagna, tripa. Bem, e pergunta, qual seria o equivalente dessa palavra na língua em que ela vai ser traduzida? Bem, no português não fica bem mandar amar com amor de tripa. Então, vamos mandar amar com amor do coração, amai-vos aos outros cordialmente. Né? Por quê? Porque faz mais sentido. Tá? Então, você tem equivalência formal, palavra por palavra, mesmo que não faça sentido na língua que foi escrita, for traduzida, e equivalência dinâmica, que traduz o sentido e não a palavra. Então, você tem aqui, no Brasil, quais são as Bíblias que usam equivalência. Quais são as Bíblias que usam equivalência formal? Deixa eu só permitir alguém aqui. Pronto. No Brasil, quais são as Bíblias que usam equivalência formal, palavra por palavra? Almeida Corrigida, Língua na Linguagem de Hoje, e NVI, usam palavra por palavra. Na verdade, a Almeida Corrigida usa a palavra por palavra, a NVI, ela tenta usar um pouco das duas, formal e dinâmica. A Bíblia na Linguagem de Hoje é uma tradução, ela é mais que uma tradução, ela é uma paráfrase, tá? Ela procura dar uma linguagem bem popular e transmitir os termos de forma mais casual. Tá? E você tem as Bíblias em equivalência, então fica assim, ó, equivalência formal, Almeida Corrigida e Almeida Atualizada. Equivalência dinâmica, ao invés de traduzir a palavra, mas no sentido, NVI, Bíblia na Linguagem de Hoje e a Mensagem. Tá? Eu, quando eu estou fazendo exegese, para pregar e fazer exegese, eu sempre procuro usar a NVI e a Almeida Atualizada. Beleza? Vamos lá, caminhando aqui mais um pouquinho, para a gente parar para perguntas e respostas daqui a 10 minutinhos. Bem, princípios básicos da exegese. Quais são os princípios básicos da exegese? Quais são os princípios básicos da exegese? Bem, sob inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Irmãos, a Bíblia só tem uma teologia. Não existe diferença, ou seja, a Bíblia ela não se contradiz, tá? A Bíblia não se contradiz. Só existe uma teologia na Bíblia. A Bíblia não vai falar algo num livro e desfalá-lo no outro. Por quê? Porque ela não se contradiz. Uma outra regra, um outro princípio básico da exegese é uma herança da reforma, né? Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outro sentido mais difícil e mais obscuro. Se você está lendo um texto e aquele texto é meio obscuro, você vai estar com uma concordância bíblica aqui, você vai procurar um outro texto que fale do mesmo assunto, mas de forma mais clara, para trazer clareza àquele texto. Tá? A Bíblia interpretando a própria Bíblia.
porque a Bíblia não pode se contradizer. Se não, por isso que nós afirmamos de todo o coração que quando Saul pede para Pitonisa de Endor invocar o espírito de Samuel, que havia morrido, e aquele suposto Samuel que surge não é Samuel. Por quê? Porque a Bíblia não se contradiz. Embora aquele texto aparentemente pareça que realmente é Samuel, mas a Bíblia vai dizer em toda a sua palavra que os mortos não têm contato com a vida, com o vivo mais. Então, não pode ser Samuel, tá? Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Outro princípio básico da exegese: jamais esqueça a regra áurea da interpretação chamada por Orígenes de analogia da fé, ou seja, o texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. O que Orígenes está nos dizendo? Que todo texto sem contexto se torna um pretexto. Então, ainda que eu esteja lendo apenas um texto, eu preciso ler todo o contexto remoto, o que vem depois ou antes daquele texto, contexto remoto, que vem depois, e o contexto imediato, o que está próximo do texto, para que eu possa interpretar de forma correta, porque todo texto sem contexto se torna um pretexto para a heresia. Outro princípio básico da exegese: a exegese consiste em compreender o texto em sua forma e essência, compreendê-lo como literatura, por meio de uma análise literária, compreender como produto histórico, cultural, por meio de uma análise sociológica. Para tanto, é necessário escolher um trecho do texto que tenha sentido completo, parágrafo, perícope. Então, eu preciso entender todo o pensamento daquele texto, tudo que está envolvido ali, do que aquele texto fala, para que nós possamos, então, trazer uma boa interpretação. Bom, queridos, isso é exegese. Por isso que nós falamos lá no início que a exegese é um trabalho cuidadoso e sistemático, é um trabalho quase que cirúrgico, para que você entenda a palavra do Senhor. Ainda dentro dos princípios da exegese, sempre ter em vista o contexto. Leia o que está antes e leia o que vem depois, para depois, então, concluir aquilo que o autor tinha em mente. Leia todo o texto, irmão. O pastor Hernani Dias Lopes diz que um primeiro princípio de um pregador é conhecer o texto. Leia o texto. Leia o texto. Observe o texto, para depois interpretar o texto. Então, sempre leia todo o contexto. Primeiro, você procura o sentido literal. Lê o texto, e a primeira interpretação é literal, a menos que as evidências demonstrem que é figurado. Então, sempre a primeira interpretação é literal. Eu só mudo do literalismo se o texto, se a evidência não for literal. Exemplo, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é literal. Jesus está dizendo que ele é o caminho, ele é a passagem. Mas, no outro sentido, fala que ele é a porta. Ele não é a porta, é figurativo. Tá? Figurativo. Então, você primeiro leia o texto e tente interpretar literalmente, a menos que a evidência do texto demonstre que é figurado. Ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes, uma das traduções nos traz luz sobre o que o autor querer dizer. Então, é bom que você tenha várias Bíblias, de várias traduções, NVI, BLH, Almeida Corrigida, Almeida Fiel, tenha várias ali para você ler em cada uma delas. O trabalho de interpretação é científico. Trabalho de interpretação é científico, querido, por isso deve ser feito com isenção de ânimo, desprendido de qualquer preconceito, aquilo que chamamos de achismos. O texto ele não aceita achismos. Por isso que é um trabalho científico, com isenção de ânimo. Eu sei que as lentes que nós usamos, muitas das vezes, para ler um texto é a nossa denominação. Às vezes, a lente que eu uso para entender o texto é a teologia em que eu fui formado. Mas eu preciso estar
desprovido desse preconceito, para que eu possa, então, entender realmente o que o texto diz. Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, então o que você tem que fazer? Coloca aquele trabalho de lado e recomece novamente. Tá? Então, se tudo isso que nós falamos, você começou a fazer exegese, no final, a sua mensagem não condiz com a Bíblia, então jogue fora e recomece novamente. Para terminar nossa aula, como eu devo observar um texto? Para se fazer uma boa exegese, é preciso interpretar e aplicar, né? Observar, interpretar e aplicar. Eu preciso observar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Então, Deus, ele revela a sua palavra de forma progressiva, palatina, não foi dada de uma vez só. Por isso é necessário um exercício mental. E aí, qual exercício mental? Algumas perguntas podem nos ajudar a fazer uma boa observação de um texto bíblico. As principais perguntas são essas aqui, ó. Quem? Quem são as pessoas no texto? O que foi dito sobre essas pessoas? O que as pessoas disseram? Uma outra pergunta. Onde? Onde estão as pessoas da história? Elas estão vindo da onde? Elas estão indo para onde? Aonde está o autor? Aonde estão os leitores? Outra pergunta. Quando? Quando esse evento aconteceu? Quando eles aconteceram em relação a outros eventos? Quando foi escrito? Outra pergunta é por quê? Por que está incluído aqui? Por que está nesse lugar? Por que está depois ou antes daquele outro evento? Por que a pessoa falou assim ou não falou nada? Outra pergunta, o quê? O que está acontecendo aqui? Em qual ordem? O autor está tentando comunicar o quê? O que está errado? E no final de eu perguntar quem, onde, quando, por quê e o quê, eu pergunto, e daí? O daí é a contextualização. Que diferença faria se eu aplicasse essa verdade na minha vida? Aí, para explicar isso aqui com mais detalhe, é assim, ó. Quando perguntamos quem, eu descubro o nome do autor e das pessoas que aparecem no texto. Quando eu pergunto quando, eu descubro a hora aproximada que aconteceu algum fato, ou o mês, ou o ano, ou a época, em relação ao fato mais importante. Através dessa pergunta, descobrimos como eram os costumes e a cultura da época em que o texto foi escrito. Quando eu pergunto onde, eu descubro o lugar onde se passa o que está sendo narrado. Quando eu pergunto por quê, eu descubro o motivo, a causa do que aconteceu, e aí eu posso obter a explicação de como os fatos ocorreram. Então, converse com o texto. Exegese é conversar com o texto. Para terminar nossa aula de hoje, eu coloquei aqui, ó, o texto está aqui, né? O quê, quem, por quê, quando, onde, como. Depois que eu passo por tudo isso aí, e daí eu vou pregar, tá? Então, primeiro eu pergunto o texto, então eu trabalho, converse com o texto, trabalhe o texto, se familiarize com o texto, ame o texto, se torne amigo do texto. Depois de tudo isso, aí sim eu estou pronto para subir no púlpito e ministrar a palavra. Eu costumo dizer que a pregação de domingo à noite não pode nascer no sábado à tarde. Ela precisa de um tempo de construção. Precisa de um tempo de construção. Tá bom? Bem, para podermos interpretar um texto bíblico, é necessário responder a todas essas indagações básicas, pois são elas que vão nos dar o suporte para compreender o texto como um todo. Além dessas perguntas que nós já falamos, elas serem essenciais, se faz necessário responder mais algumas perguntas, como a que eu vou citar aqui embaixo. Ó. O que a passagem diz? Existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Não, tudo isso faz parte, irmão, de uma boa exegese. Tudo isso faz parte de uma boa interpretação. Por quê? Porque Paulo, abra sua Bíblia aí, 2 abra sua Bíblia. 2 capítulo de número 4, versículo 2. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó, para Timóteo. 2 capítulo 4, verso 2. Olha o que Paulo vai dizer para os seus filhos na fé, Timóteo. 2 Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Insista, a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreenda, encoraja com toda a paciência essa doutrina. Pregue a palavra. Não é a palavra do pregador, não é o achismo do pregador, não é o costume do pregador, é a palavra. Então, para que eu pregue a palavra, eu preciso de todo esse trabalho exegético. Deus, essa frase não é minha, é do apóstolo, é do pastor Hernando Dias Lopes. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, a palavra do pregador é o seu achismo, é a sua pressuposição, são os seus preconceitos. A palavra do Senhor é a palavra em que eu trabalho a exegese e descubro o sentido real do texto. Pregue a palavra. Qual é o fundo histórico e cultural desse texto? Qual a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? As minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas nas Escrituras ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem? O que eu posso aprender e aplicar na minha vida? São perguntas que eu faço ao texto. E aí, para fazer o exegese de forma eficaz, tá? Para que não aconteça nenhum equívoco em nossas interpretações, devemos aprender a nos colocar na situação da história de cada escritor em cada livro. Conhecer a situação social concreta da sociedade em que ele viveu. Procurar entender aquilo que significou no seu tempo. E só então tentar aplicar a sua mensagem às nossas circunstâncias atuais. É para isso que se faz necessário observar regras fundamentais. Aí eu paro aqui para semana que vem falarmos sobre as 5 regrinhas fundamentais da exegese, tá bom? Vou parar aqui a partilha. Vou parar a partilha. Vou voltar aqui para nossa aula e aí perguntar aos irmãos se alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma resposta. Vou interromper a gravação, tá? Interromper a gravação. E aí perguntar aos irmãos se alguém tem alguma pergunta e resposta. Alguma pergunta e resposta?